Pronto, começou no Face. Já estamos ao vivo no Face e no YouTube também. Ok. Agora eu vou fazer o seguinte: vou pegar o link da live no Facebook para você ter acesso a essa live aí. Boa Tá. noite a todos e todas que estão chegando. Já estamos ao vivo para toda a rede do Facebook, do YouTube, também do Brian Gonçalves. Cristiano, você pode compartilhar. Você pode pegar o link do WhatsApp, pode compartilhar. Só um minutinho, que eu vou sair aqui um pouquinho, vai ficar a tela preta, para eu Tudo poder bem. acessar o link aqui. Tá certo. Nós já estamos ao vivo. Você ligado aqui no Facebook, no YouTube do Brian Gonçalves. Seja muito bem-vindo. Uma boa noite a todos e todas que estão chegando aqui com a gente. A mais essa entrevista hoje com a pré-candidata Cristiane Passalini. Boa noite a todos e todas. Entre na live compartilhando. Agora sim. Boa noite, Cristiane Passalini. Boa noite, Alan. Boa Certo, noite hein? a todos que estão aí assistindo também. Olha que beleza, nós estamos aqui ao vivaço para toda a rede do Facebook, do YouTube do Brian Gonçalves. É um prazer imenso estar recebendo hoje a Cristiane Passalini, que é pré-candidata a vereadora do município de Bom Jesus do Norte. É um prazer também, meu amigo. É muito importante estar aqui participando dessa live e trazendo informações para o povo também, né? Certo, muito bom isso. Cristiane, então vamos começar a nossa entrevista. Você conseguiu compartilhar a live aí com seus amigos? Se não conseguiu, a gente dá Compartilhei, um tempinho. Conseguiu? compartilhei um pouquinho aqui, mas não foi o suficiente. Se não tiver problema, eu paro só um minutinho e passo para mais alguns aqui. Tudo bem, eu te aguardo. Pode ficar à vontade. É bom que eu vou virar Só o um monitor para minutinho. mim ver os comentários aqui. Pode ir. Tá bom, rapidinho. Já estou acabando. Pode ir. Estamos compartilhando também aqui. A galera acompanhando em tempo real junto com a gente. Isso é Lá muito na importante. fanpage do Brian Gonçalves. Galera chegando na live, pode também entrar na live aí compartilhando. Vou fechar o WhatsApp aqui para não. Chega que senão. Chega que senão eu vou ficar aqui a noite toda compartilhando. Se quiser começar, meu amigo, eu tô aqui, tá? Vamos lá, então, Cris. Eu vou voltar aqui. Nossa amiga Cida Carreiro já está com a gente na live. Agora eu estou com o monitor para me acompanhar os comentários. Sim. Voltei. Obrigada aí. Vamos lá, voltei também. Cris, então vamos nessa, então. Obrigado a todos e todas que estão chegando em nossa live aqui pelo Facebook e também pelo YouTube do Brian Gonçalves. Estamos ao vivaço aqui com a Cristiane Passalini, que é a nossa pré-candidata a vereadora do município de Bom Jesus do Norte. Aceitou o nosso convite para estar hoje fazendo essa live aqui para toda a rede do Facebook e também do YouTube do Brian Gonçalves. Cristiane Passalini. Quem é Cristiane Passalini? Então vamos lá, né? É um pouco longo, se tiver tempo, eu vou falando. Pode ir, nós temos Cristiane mais de uma hora. Cristiane Passalini tem uma história longa, né? Eu falo que eu sou fruto do projeto Gaia. Como eu mencionei com algumas pessoas que não conheciam a minha história, Cristiane Passalini, ela é mãe, ela trabalha fora, como todas as mulheres, né, para poder trazer o sustento para Certo. casa. Ela é filha, ela é amiga. E se eu puder contar um pouco da minha história para algumas pessoas que não conhecem, né? Pode contar e Como eu ficar à disse, eu sou vontade. fruto do Sim. projeto Gaia. E foi um projeto muito bom Certo. na época que eu falo que me resgatou. Eu sou Uhum. caçula, a filha caçula de 4 irmãos. Certo. E a gente fica um pouco nervosa, tem história que mexe com a gente, né? E eu Uhum. morei durante um período no Lar André Luiz, que na época era uma instituição que, vamos dizer assim, salvava
a juventude, né? Eu não posso reclamar de ter morado lá, eu tenho orgulho de ter morado lá, porque hoje eu pude ser uma pessoa diferente, eu pude ter uma família, né? Então, eu sou filha de criação do Marcos Passalini, como todos conhecem, o dono do salão Marcos Passalini. Minha família, eu tenho um contato com a minha família biológica por parte de pai. Então, assim, eu tenho muito orgulho também de dizer, né, dessas pessoas também que me tornaram hoje quem eu sou, na questão da humildade, do caráter, do respeito. Trabalho na empresa do meu pai desde pequena, como os meus filhos também vão para o salão trabalhar comigo, conhecer a realidade da vida, né? Sempre morei em Bom Jesus do Norte. Não digo que eu nasci em Bom Jesus do Norte, porque antigamente a gente não tinha o parto aqui, né? Então, assim, eu não conheço a minha história antes dos 4 anos de idade. Eu não conheço. Minha vida começou com 4 anos de idade. O projeto Gaia, na verdade, era o projeto de apadrinhamento. No Natal, na época, o doutor Adson, ele era o diretor do Lar André Luiz. Existiam outras pessoas também que cuidavam da gente. E eles forneciam uma lista, né? E o padrinho escolhia qual criança ele queria para poder passar o Natal. E, na verdade, o meu Natal foi prolongado até hoje, né? Eu sou filha do Marcos Passalini, mas eu sou registrada no nome dos meus avós. Meu falecido avô, seu Nestor, que foi muito conhecido, né? Em Bom Jesus do Norte, um homem muito querido por todos, com caráter imensurável, uma pessoa com uma índole também, de um coração maravilhoso. Infelizmente não está mais com a gente aqui, mas que me ensinou muita coisa. Ele é meu pai em registro, para quem não conhece, seu Nestor de Souza Pereira. E Dona Zilda Passalini, que é bem conhecida no bairro Silvana, que quando eu fui morar... Dona Zilda, eu fui criada no bairro Silvana até a adolescência. As coisas melhoraram um pouco para o meu pai Marquinho. Nós conseguimos, né, uma casa um pouco maior, com um pouco mais de conforto. Fomos morar mais próximo ao salão, que é o local de trabalho. Então, assim, a minha infância foi toda no bairro Silvana. Graças a Deus, criei um círculo de amizade muito grande. E tem uma história de luta como todo mundo tem, né? Eu não vou prolongar muito, porque tem partes que mexem com o sentimental. Eu acho que vai tomar muito tempo das pessoas nessa live, que o mais importante é falar sobre a política no momento. Mas, assim, fui criada numa rigidez. As pessoas às vezes falam. É muito importante eu falar isso na sua live, que quando você me convidou, eu falei assim, Alan, eu topo agora. Não só por causa da política, mas eu quero que as pessoas conheçam a minha história. O preconceito não está só na cor da pele, o preconceito não está só na classe social, o preconceito não está só na opção sexual. Eu passei a minha adolescência e passo ainda agora, depois de casada, de filhos, morando na minha casa, preconceito, porque as pessoas viram e falam assim, você tem uma vida de princesa, você ganhou na sorte grande, você é filha do Marcos Passalini. Realmente, eu ganhei uma sorte grande de poder ter uma família, aonde me ensinou o caráter, o que é ter ética, o que é ter educação, me ensinou a trabalhar, me ensinou a pagar as minhas contas, me ensinou a honrar o meu nome, mas não tive vida de princesa. Você vai trabalhar para poder pagar o que você quer. Você tem hora para chegar em casa, você tem que respeitar os mais velhos, e assim foi indo. Então eu nunca tive nada na mão. É tanto que hoje, como eu te disse, quando você me convidou para a live, eu falei, Alan, espera um pouquinho, porque eu estou de mudança. Eu moro de aluguel, que é uma realidade de quase todos no Brasil. Eu não tenho a minha casa própria. Eu luto muito. Não é fácil morar de aluguel, não. Não é fácil. Em plena pandemia também não é fácil. Então, assim, desde nova, trabalhando no salão com meu pai, sempre acompanhando ele na profissão dele. O sonho do meu pai não era que eu não seguisse a profissão dele, porque ele sabe o sacrifício que é. Nós não temos feriado, nós não temos folga, não temos 13º, férias, nada disso. Então ele sabe o quanto é difícil a profissão dele. O pouco que ele constituiu não é nada absurdo. É fruto de muito trabalho e de nada de descanso, vamos botar assim. Então a minha vida é a mesma. Eu trabalho muito, às vezes eu vejo meus filhos só de manhã, minha filha fica na casa de uma pessoa, meu filho vai para o salão comigo,
Então é aquela correria que todo mundo tem. Cristiane Passarinho de Souza não é diferente de nenhuma outra mulher, nenhuma outra mãe. Eu Certo. batalho para botar o pão dentro de casa como todo mundo. Então, eu quero dizer para todas as mulheres que estão assistindo a live, antes de falar qualquer coisa relacionada à política, toda mulher, ela tem o seu valor. Toda mulher tem uma história para contar. Então, Verdade. toda pessoa tem uma dificuldade. Eu falo que eu estou no início da escada ainda. Eu ainda não cheguei nem na metade. Eu tenho muito para chegar ainda. Com 30 anos de idade, eu tenho muito. Eu, com 16 anos, eu fui Sim. trabalhar na pizzaria italiana, contra a vontade do Glória a meu Deus. pai e da minha família. Porque, às vezes, era absurdo, né? A filha de um empresário da cidade, de uma família com nome conhecido na cidade, sendo garçonete. E foi a Uhum. hora que eu toquei nesse ponto com minha família. Eles fizeram uma reunião. Minha família é uma família muito agitada, a família passarinha é uma família muito agitada, né? Que Certo. gosta de se reunir, de tá errado aqui, tá errado ali. Então, assim, eles sempre reuniam comigo, como qualquer outro membro da família, até porque filha de coração é filha, né? Uhum. Então, Verdade. eu comecei a assumir um trabalho fora da família, como garçonete na pizzaria italiana. Era menor de idade, mas meu pai permitiu na época. Eu terminei o ensino médio, como todo mundo, terminei até muito nova, mas eu sempre quis mais. Eu nunca tive Certo. um interesse no dinheiro, sim, em querer chegar em algum lugar para mostrar para a sociedade que eu era capaz, né? Sim. Então, trabalhei na autoescola da minha tia, que teve autoescola há muitos anos em Bom Jesus, a autoescola de Itabapoana. Trabalhei como Uhum. secretária, que eu sou apaixonada pela parte administrativa, eu amo a parte administrativa. Cheguei a cursar a faculdade de Direito até o quinto período, parei por culpa minha, não dos meus pais, que me Sim. incentivavam, mas assim, eu tinha que estar pagando a minha faculdade. Fiz o curso de inglês, parei. Por quê? Todos têm uma fase, Alan, na vida de rebeldia. Eu sempre Uhum. aceitei que eu era filha de criação. Eu sempre aceitei a minha história. Eu não tenho vergonha de contar. Quem me conhece sabe disso. Mas às vezes também você quer provar uma coisa que não é necessária. Então eu queria provar alguma coisa e sempre parava no meio do caminho. Queria provar, Uhum. parava no meio do caminho. Eu sempre botava a culpa das pessoas por desistir dos meus planos, entendeu? Então, Uhum. assim, quando eu me casei, eu saí de Bom Jesus. Fiquei 4 anos longe de Bom Jesus, fui morar em Campos com meu esposo. E foi, assim, Uhum. um último ato de rebeldia, vamos botar assim, né? Nesses 4 anos eu senti muita falta de Bom Jesus, muita falta da minha família, dos meus amigos, porque não é fácil ficar longe. E Aí Bom foi nesse Jesus período que você regressou? foi a única forma que eu achei de conseguir um emprego fora da minha família. Então, quando eu Certo. fui para Campos, eu fui com a intenção de crescer na vida, de ter minha casa própria, de ter meu carro, de ter meu diploma debaixo do braço e falar assim aqui, meu diploma está aqui. Mas eu Uhum. percebi que eu não podia ficar longe da minha cidade, porque foi a minha cidade que me deu a oportunidade de ter uma família, foi a minha cidade que vamos dizer assim, entre aspas, me deu psicológico a capacidade de ver o meu valor, de não estar no mundo das drogas, de não estar no mundo da prostituição, de não estar naquela anarquia, naquela vida do mundo, vamos botar assim, né? Eu falo que as Uhum. minhas clientes, elas não são clientes, elas são mães, são tias, são amigas, porque o bom de bom Jesus é esse calor humano, essa amizade que eu tenho com as pessoas, aquela sinceridade, aquele carinho. Então, quando eu Certo. voltei, eu percebi o quanto eu errei também, né? E a vida é assim: Uhum. você erra, só não pode permanecer no erro, né? Errar e corrigir. A minha história de vida é muito longa, mas nada que não seja tão parecido quanto o meu vizinho aqui do lado. Vamos botar assim, né? Todos Certo. temos uma história para contar. Então, eu queria só É. resumir a minha história de vida assim: sou filha de criação, me aceito, passo por preconceito como qualquer outra pessoa passa, sou julgada como patricinha, como filha de rico, como aquela que não precisa de Uhum. nada. Preciso assim como todo mundo.
Preciso sim. A vida não é fácil. Manter as contas de dias não é fácil. Concluir um Verdade. curso, concluir um sonho não é fácil. E eu acabei esquecendo de falar uma coisa muito importante, a mais importante da minha vida, que são os meus filhos. Sim, Eu pode comecei a contar. faculdade, eu comecei a faculdade de Direito em Itaperuna. Boa noite, rapidinho, Cida. Cris. Boa noite, Sim. Marcos Passarini, que chegou aqui em nossa live, também junto da Bruniele Duarte, que está acompanhando a gente pelo Facebook. Meu amigo Edmilson Carvalho está com a gente no YouTube aqui do blog Alan Gonçalves. Vamos nessa, Cris. Boa noite, gente. Então, para concluir essa história de vida, eu cheguei a Sim. começar a faculdade de Direito em Itaperuna e Uhum. resolvi trocar para Campos por causa do meu casamento. Não concluí devido a uma gestação precoce, com 21 anos, mas eu acho que foi precoce na minha cabeça, né? Eu acho que a gravidez tem que ser algo muito bem planejado, porque o mundo não tá fácil. Para poder criar um filho não é fácil, né? Então eu só parei minha faculdade devido a isso, mas me encantei com a área do direito, principalmente porque na época eu fazia um trabalho juntamente com o Dr. Felipe. Não sei se Sim. todos conhecem o trabalho do Dr. Felipe, mas é um trabalho muito bom, esposo da Rosângela, né? E ele me deu um leque de oportunidades voltado para o social, entendeu? Certo. Então, me apaixonei pela defensoria pública e parei, infelizmente, para poder ser mãe. Eu falo infelizmente porque nada é impossível. Eu poderia ter Sim, insistido um pouco mais e tentado, né? Mas a verdade. vida segue. Eu ainda vou concluir esse curso e vou estar aqui no blog falando, Alan, consegui concluir minha faculdade de Direito ou de Administração, para poder futuramente estar E a investindo porta aí. vai estar sempre aberta para você, Cris. O nosso município precisa de pessoas capacitadas. E eu creio que eu vou começar. E se eu for capaz de concluir, eu acredito que muitas mulheres vão ser capazes também. Muito bom. Cris, então vamos para a nossa segunda pergunta. Nós temos aqui: qual o seu propósito enquanto pré-candidata a concorrer a uma vaga no Legislativo de Bom Jesus do Norte? Qual é o seu principal propósito? Então, eu tive uma pergunta parecida com essa, e a minha resposta de início foi que era manter o meu caminho, né, como pré-candidata, para, Sim. sendo eleita, concluir os meus projetos. Mas Sim. agora, eu vou te dizer de forma diferente. O meu propósito como pré-candidata não é só Uhum. ser eleita. Sim. Eu tenho tido conversas com todo tipo de pessoa, Alain. Eu converso desde da faxineira, do varredor de rua, ao professor, ao empresário, ao comerciante. Então, eu mudei a minha ideia de propósito como pré-candidata. Eu quero, eleita ou não, lutar pelos direitos do povo do nosso município. Eu quero lutar por mudanças no nosso município. O povo, muitas das vezes, desconhece dos direitos que tem. Então, independente da Cristiane ser eleita ou não, o foco é avançar com o nosso município. Esse é meu Certo. foco, entendeu? Muito bom. Foi bem clara a Cris, resposta? Foi bem muito bem clara? clara. É sim. Olha, chegou aqui na nossa live a Maria Perpétua, boa noite. Nós estamos aqui com um comentário, acho que é Eliane Polverini. Ela está dizendo assim: Sim. olha, ótima pessoa, maravilhosa, profissional e família. Ela diz mais, especialmente para mim. Beijos. Eliane chegou aqui na nossa live aqui. Muito boa Beijo, noite para você. Eliane, obrigada. Obrigado pelo carinho da audiência. Compartilhe essa live com seus amigos para que possam estar juntos acompanhando essa entrevista aqui com a nossa pré-candidata vereadora, Cris Passalini, que foi convidada aqui pelo blog Ana Gonçalves. Seguindo aqui agora com as nossas perguntas, nós vamos aqui com a terceira pergunta. Qual a sua visão política no município de Bom Jesus do Norte? Olha, essa pergunta é um pouco complicada para mim. Até porque eu sou iniciante na política e eu ainda estou Sim, sim. estudando, a política, né? Vamos botar assim. Quando eu recebi essa Mas você proposta de vir hoje, como. Cris, Oi? mas você hoje, você que chegou agora na política como pré-candidata, colocando seu nome à disposição da população de Bom Jesus do Norte.
Como você vê hoje o cenário da política no município? Você vê de uma forma boa, positiva, o que precisa mudar, em que precisa mudar? Como você vê hoje a política no município? Meu amigo, para ser bem sincera, respeitando as pessoas que estão assistindo a live, principalmente quem é oposição, sem Sim. citar nomes e sem citar a atual gestão, porque eu acho que eu não sou digna de fazer isso agora. Eu preciso de muito É. mais bagagem de conhecimento. E a atual Uhum. política, não só municipal, mas o cenário não é bom, não é agradável, principalmente para o povo. Uhum. Sem o preconceito, sem dizer que a sociedade, o empresário, o comerciante não precisa da política municipal, mas quem sofre mais são os mais vulneráveis. É aquele povo que precisa realmente de acompanhamento, aquele povo que precisa realmente da ação do vereador, da ação do CRAS, da ação do CREAS, da ação da polícia, de tudo. Eu acho que o atual cenário do nosso município, ele não está sendo vulnerável, não está sendo favorável, perdão, para o povo. Então Certo. a gente precisa mudar do zero. Precisa ser feito uma limpeza. Eu não estou dizendo uma limpeza dos atuais gestores. Eu estou dizendo que precisa ser encaixado. As pessoas que estão no poder ou que vão estar no poder precisam entender que qualquer atitude, qualquer coisa que eles venham fazer é para o bem do município e para o povo. Não adianta Certo. essa guerrinha de jogo de interesse, não adianta dizer que duas pessoas são de um partido, três são de outro, o que está na parte ali de um outro setor é de outro. Não adianta. Precisamos pensar no bem do município, no avanço do município e no bem do povo. Então, na minha humilde opinião, como recém-chegada na política, mas Sim. dedicada a aprender um pouco mais sobre a política e a gestão do nosso município, a atual situação da nossa política não é boa. Certo. Então, muito bem, boa resposta, Cris. A gente aplaude você por essa sua visão, que é justamente aquilo que nós perguntamos. A sua visão para você hoje, que está chegando agora, tomando alguns conhecimentos, já tem esse pensamento. Então, você já tem um pensamento crítico, já tem uma crítica muito importante. Pode dizer algo mais, Eu fique à acho, vontade. eu acho assim, Alan, aproveitando essa deixa dessa pergunta, caso não fique claro o que eu vou dizer, eu acho que os políticos estão esquecendo que o que já tem experiência está lá. Mas o jovem, ele é muito importante na política. O jovem Uhum. de hoje, ele tem tantas ideias e tanta capacidade de mudar o que está errado, de acrescentar o que é para o bem, e eles esquecem que o jovem está ali. Por que não? Por que não ouvir o jovem? Você pode ouvir os dois lados. O que já tem experiência, porque vai Certo. agregar valores, né? Ele já tem experiência, mas sempre vai ter um erro no meio do caminho. Eu lembro de uma frase que eu guardo para mim: não há bom sem defeito, eu te disse isso ontem, eu acho, e não há ruim sem qualidade. Então não custa Verdade. nada pegar a experiência do antigo e pontilhar o que está errado, aonde que errou. E eu falo isso não só relacionado ao meu partido, ao meu candidato, mas eu falo isso para todos. Esquece o que tem agora, pega onde errou. E não esqueça que o jovem está aí para acrescentar na política. É muito importante o jovem estar na política, principalmente porque o eleitor ele está desanimado em votar. O eleitor não teve mais esperança na política. E o que somos de nós, políticos, sem o eleitor, Alain? Nada. Verdade. Se você não se der o voto, você nunca vai ser eleito. Imagina se todos os eleitores resolvem não votar. Como que vai ser a política? Não teria nem voto, né, Cris? Então a gente Seria só precisa os ouvir, candidatos votando nele mesmo. mais o povo. E o povo que eu falo é desde o primeiro eleitor, né,
aquele jovenzinho de 16 a 18 anos, até o antigo. É muito importante isso. Muito bem. Cris, nós vamos seguir aqui então com mais uma pergunta. Nós perguntamos por hoje na sua visão política do município. E eu faço a pergunta a você o seguinte: você é consciente da responsabilidade de um vereador? Com certeza, meu amigo. A gente tem que ser consciente. Quando eu recebi a proposta de vir como pré-candidata a vereadora, a primeira pergunta que eu fiz para os meus candidatos, porque eu fui convidada por outros partidos também: você quer uma candidata para completar uma chapa, né, para poder estar ali só de aparência, ou você quer uma candidata para poder levantar a bandeira, desculpa a expressão a todos que estão assistindo, para dar a cara para bater? Então, o candidato, tanto o pré-candidato a vereador, quanto o vereador eleito, ele tem que Sim. estar ciente da responsabilidade. Tem que estar ciente, não tem como fugir disso. Então, muito bem, né? Você deixa aí clara a sua resposta. Agora, Cris, nós vamos entrar aqui no mérito da quinta pergunta. Caso você seja eleita como vereadora, qual será a sua principal luta? Qual será a sua principal atuação no Legislativo de Bom Jesus do Norte? Relacionada a ideias e projetos, né? Caso eu não tenha Perfeitamente. entendido. Então, Isso. Alan, em algumas conversas, como eu te disse no início da live, eu converso com todo tipo de eleitor. E às Sim. vezes não ficou bem claro para alguns eleitores qual a bandeira que eu levanto. Eu estou aqui representando a mulher, dona de casa, que também trabalha fora, que tem uma vida também difícil, como qualquer cidadão brasileiro, qualquer um. Eu não levanto só a bandeira da mulher, porque seria injusto para os meus outros eleitores. Eu levanto a bandeira da mulher, eu levanto a bandeira do jovem, da bandeira do LGBT, do mais humilde, do pobre, eu levanto do Certo. comerciante. Então, eu acho assim, eu represento a todos. Eu estou disposta a ouvir a todos para poder, nesse conjunto, representá-los. Não adianta eu falar que eu levanto apenas a bandeira da mulher, porque eu vou estar sendo errada. Não vai estar sendo a Cristiane Passarini que todos conhecem. Então, a Cristiane Passarini representa a todos: o homem, a mulher, o LGBT, o pobre, o rico, o comerciante. Principalmente, queria frisar essa parte: o nosso comércio de Bom Jesus do Norte, ele não é valorizado. Então, meu maior foco é o comércio. Meu maior foco é o comércio, não desmerecendo as outras bandeiras. Entendeu? Sim, entendi, sim. Cris, vamos para uma outra pergunta. Essa pergunta aqui agora vai mexer um pouco com o público que está em casa e muitas pessoas vão querer também essa resposta. A pergunta é o seguinte: qual a sua avaliação pela atitude, postura e comportamento no cenário atual, no Legislativo de Bom Jesus do Norte? Legislativo, a Câmara. Qual é o seu ponto de vista da atuação da atual Câmara, que iniciou em janeiro de 2017, estamos hoje em setembro de 2020? Como você vê essa Câmara atuante? É Atuando, para ser bem, sincera, clara, né? certo. Porque Isso eu aí. acho que quem me conhece sabe que eu sou clara, às vezes até demais. Vamos lá. Eu citei que o jovem tem que ser reconhecido na política, lembra? Sim, sim. Então, a atual situação da Câmara, ela não é agradável ao povo, nem Certo. favorável ao povo. Por quê? Esqueceram da real função da Câmara. Eu, como jovem eleitora, estou com 30 anos de idade, Sim. tenho vergonha quando um jovem eleitor me faz essa pergunta. E eu falo com você, eu assisti 2 sessões da Câmara apenas do nosso município nesse ano, porque não tem como, perdeu o foco. Eu não estou aqui para julgar quem está lá nas cadeiras ocupando na Câmara Municipal. Não estou aqui para julgar. Eu, como eleitora, tenho o direito, como eleitora,
tem um total direito de questionar a atual situação. É vergonhosa, sim. É vergonhosa. Nós só vemos assuntos particulares sendo discutidos, nós só vemos baixarias sendo discutidas, então é necessário o respeito. Todo local de trabalho, qualquer lugar que você vai, Alan, e a todos que estão assistindo, você exige um respeito. Respeito, sim, na forma de vestir, respeito na forma de falar. Então, se eu estou no meu local de trabalho, na empresa que eu trabalho do meu pai, eu tenho que ter uma compostura para atender o meu cliente e também com os meus colegas de trabalho. Tudo tem que ser conversado, tudo tem que ser explicado. Não é numa sessão da Câmara que eu vou lavar roupa suja. Verdade. Então, quando você vai a uma igreja, você tem que ter um respeito pelo pastor, pelo padre, não importa qual religião seja. Quando você vai numa reunião, num aniversário, numa festa, existe também um respeito. Tem um limite para tudo. Então, não está tendo limite para as sessões da Câmara. É vergonhoso eu chegar num futuro eleitor ou numa roda de amigos onde falamos de política e citar a atual situação da nossa Câmara Municipal. Eu não sei se foi bem clara na minha resposta, mas... Bem clara, foi muito clara e positiva, e pode acrescentar. Mas precisamos, vamos dizer assim, como tem nas empresas, né? Eu não estou dizendo que a Câmara seja uma empresa, mas precisamos de uma reunião, vamos botar assim, né? Um pouco mais de classe, um pouco mais de ética, porque ali é local do povo. Verdade, o povo tem que estar na Câmara, o povo tem que ter prazer em estar ali, sabe por quê? Ali não é favor para o povo, não. Ali é o local que o povo tem que estar para poder, ter clareza em tudo que está acontecendo. Eu estava conversando mais cedo com uma amiga, que ela até está na live aí assistindo, já citou o nome dela, eles estavam falando sobre pontos, né, relacionados à Câmara. Então, o povo, ele tem que ter informativo, ter clareza, transparência e noção de quais são os seus direitos. Mas como que ele vai chegar até a Câmara se ele não tem esse acesso? O acesso vai ser na sessão. Como que o povo vai querer acompanhar uma sessão da Câmara dessa forma? Né? Desanima, né? Desanima. O povo tem que ter mais acesso. O vereador tem que estar na Câmara presente, o vereador tem que estar na Câmara presente para quando o povo, ou alguém que represente, né, presidente de bairro, alguém que represente aquela pessoa, para poder estar sendo esclarecidos os problemas e as necessidades dele, porque o povo tem direito, a Câmara tem que ser destinada para o povo, não é favor. Então, o mínimo que se exige na Câmara é respeito e ética. É o mínimo que a gente tem que exigir na Câmara. Exatamente. Mesmo que você esteja de fora, chegando na política agora, você bem sabe que o dever da Câmara é fiscalizar, legislar pelo município, fiscalizar as obras, aprovar projetos, fazer projetos de lei, projetos em favor da população, defender a população de um determinado bairro, rua ou área de zona rural, que vem estar sendo prejudicada, como muito acontece em todas as cidades do Brasil e do mundo. Esse é o principal dever. Mas, vergonhosamente, nós acompanhamos esse ano, inclusive foi bastante repercutido aqui no Braga Gonçalves, uma sessão da Câmara, onde os vereadores abriram uma CPI para investigar se um determinado vereador tinha amante, se ele tinha relacionamentos com uma mulher casada. É vergonhoso. E terminou em baixaria. Isso é assunto para uma Câmara? Assunto para uma Câmara é convocar o povo para poder ter uma assembleia para apresentar emendas que surgem, convocar o povo para saber quais são as necessidades de cada bairro. A Câmara é destinada para poder legislar, fiscalizar, apresentar propostas que beneficiem o município e, em si, o povo. O que diz uma vida particular de um vereador para a Câmara? O que isso agrega? Qual o valor que isso agrega? Para mim, até o contrário, né? Em vez de agregar valores,
você aí distorce algumas coisas. Imagina um jovem eleitor de 16, 18 anos no meio dessa picuinha de vida particular de vereador. O que você está apresentando para ele? É vergonhoso. Realmente é vergonhoso. Um comentário aqui de uma pessoa que está acompanhando aqui pelo YouTube, internauta, é o Jorlan Castro. Jorlan Castro está aqui no YouTube do Brother Boa noite, Luan. E ele fala assim: que bom que a pré-candidata Cristiane Passalini irá defender o LGBT na Câmara do município. Você pode falar um pouco mais sobre essa sua defesa, sobre essa sua bandeira em luta? E hoje o LGBT sofre um preconceito muito grande em todas as áreas, como você bem disse. Não só o LGBT, como também pessoas de diversas cores, credos religiosos, denominações. Pode ficar à vontade. Então, vamos lá. É Jorlan, né? Isso. Ô, Jorlan, especialmente para você essa resposta, eu vou dizer o seguinte: todos sofremos um tipo de preconceito. Os mais destacados são os mais agressivos, assim, eu digo agressivo, que é o negro, que é o pobre e que é o LGBT. Mas todos sofremos um tipo de preconceito. Mas a minha bandeira para o LGBT, ela é muito importante porque aonde há o respeito, eu acho que nada impede de tratar bem o LGBT, porque ele me respeita, eu vou respeitar ele também. Só que o mais importante nisso tudo é que a minha criação foi voltada para o mundo do LGBT. Eu não preciso citar coisas muito particulares, porque a sociedade ela já conhece, né, quem é meu pai, já conhece quem é minha família, meu tio, minha tia, meu primo, mas eu fui criada no meio do mundo LGBT. A maioria dos meus amigos são gays, lésbicas, gays, bissexual, eu tenho o transexual, travesti, não importa. Mas eu sempre fui tratada por eles com muito amor e carinho. Então isso me dá forças para lutar pela bandeira LGBT. Por quê? O meu respeito começou aonde o dele terminou. Eu falo que qualquer relacionamento, seja hétero ou homossexual, exige respeito. Então, você só vai ver a Cristiane, às vezes, revoltada com alguma ação voltada, entre aspas, para o LGBT, quando não houver respeito para a Cristiane. E isso vale para todos, para o negro, para o branco, para o gay, não importa qual é a raça, a religião, que é muito importante também, que sofre um preconceito muito grande, né? A opção sexual não importa. O importante é o respeito. Então, quando eu falo que eu venho conversando com muitos eleitores, principalmente o mundo LGBT. O mundo que eu falo é porque nós temos uma classe muito grande LGBT. Então, se houver projetos que abrange esse lado, estou disposta a ouvir. Não existe essa questão de que eu vou. A Cristiane só vai escutar uma classe. Não existe isso. Se nós queremos mudança, se nós queremos mudança para o nosso município, que é onde começa tudo. Eu digo que não adianta você brigar pelo presidente. Tem que começar de baixo. A palavra já diz, começo. É uma escadinha. Então, precisamos mudar a política do nosso município, a forma que as coisas são feitas no nosso município, para poder chegar lá no topo, que é a questão do presidente. Não estou citando nada de presidente agora, porque isso não vem ao caso, né? É minha opção também de presidencial, mas eu acho que tudo começa lá de baixo. Então, a gente tem que escutar todos. O LGBT, ele é povo. O crente, o católico, o espírita, o bandista também é povo. O branco, o negro também é povo. Então, todos têm que ser ouvidos. Tem que ser ouvidos. Não existe a questão de separação por nada. É muito importante. Eu até fico lisonjeada da resposta do Jorlan, mas é mais do que minha obrigação. Foi assim que eu fui criada. Respeito
Temos que aprender a ouvir dos dois lados para depois poder falar. Então, pode ter certeza que, na minha opinião, e no meu conceito, e no que eu aprendi nesses 30 anos de idade que eu tenho hoje, é que todos têm que ser ouvidos sem discriminação nenhuma. A discriminação, ela é a mancha negra do nosso país, do nosso mundo. É uma coisa que não deveria existir, o preconceito. Eu acho que o que bem claro é um ponto que me incomoda bastante também. Ficou assim. Mais uma pergunta, agora essa pergunta feita aqui por mim. Como você vê hoje o trânsito do município de Bom Jesus do Norte? O trânsito, as ruas, os carros, as vagas para estacionar na área urbana, na área central, nos bairros. Como você vê o trânsito? Principalmente essa saída da ponte. Você tem um projeto, algum pensamento que esse trânsito precisa ser mudado, modificado, sofreu algum tipo de alteração? Ou você acha que esse trânsito flui bem em Bom Jesus do Norte? Olha, eu vou te ser bem sincera, que ninguém nunca tinha me perguntado isso. E eu tinha esperança que alguém fosse me perguntar bem antes da política e agora como pré-candidata. Sim. Bom Jesus do Norte precisa urgente de um planejamento voltado para o trânsito. Eu vou te citar só um ponto. Se alguém discordar, quem está assistindo a live, e discordar da minha opinião, eu estou livre a escutar a opinião do outro também. Vou te citar só um ponto que eu acho muito crítico, só um ponto, muito crítico mesmo. Saiu da rodoviária de Bom Jesus do Norte, aquela mão ali ficou como mão única para quem está vindo, né? Sim. Avenida Cristiano Dias Lopes. Nós agora utilizamos a outra via, que fugiu o nome agora da rua para minha cabeça, que é uma bifurcação. E ali é um ponto muito perigoso. Já presenciei várias cenas perigosas de acidente, não só de carro, mas também para pedestre. Por quê? Quem pega a Avenida Cristiano Dias Lopes para poder sair, antiga JNF, eu não sou boa para gravar nome de rua não, tá, gente? Perdão. Sim, antiga JNF, sentido depósito de água e gás do Zé Antônio, para poder pegar a via principal, sentido Colégio do Veloso. Sim. Deu para entender? Deu para entender? Deu. Aquela via ali, por exemplo, tem que ser modificada. É uma via muito perigosa, porque quem está vindo nessa bifurcação, saindo da rodoviária, para pegar a principal, consegue enxergar para onde está indo quem está vindo. Mas quem está vindo da principal, quem está vindo da principal, saindo do Colégio Gil Veloso, para poder virar, porque ali não pode mais seguir adiante, né? Não consegue ver quem está vindo para entrar na via principal, por trás, que segue ali para o bairro Silvana. É um ponto muito crítico, muito perigoso para essa questão do trânsito. Outra coisa, o nosso município de Bom Jesus do Norte, ele é escasso de calçada. Então, a gente só sente a dor do outro quando a gente passa a sentir, quando a gente passa a ter aquela mesma dor. Então, quem tem deficiente físico em casa, quem depende de muleta, cadeira de roda, andador, por exemplo, quem tem criança pequena, carrinho de bebê, né, vamos dizer assim, e principalmente o idoso, que tem essa dificuldade em andar. Nós não temos calçadas próprias do nosso município para poder atender essas pessoas. Principalmente também quem tem deficiência visual. Eu não falo só do cadeirante, só de quem anda de muleta, só do idoso. O deficiente visual também tem uma dificuldade muito grande, né? E vamos aí, eu acho que tem várias famílias que vão se identificar com isso que eu estou falando. Deficiência visual, cadeirante e um simples carrinho de bebê. Eu estou falando por mim como mãe. Pergunta que vem aqui do YouTube, Cris, sobre este assunto que você está falando, você tocou numa parte muito importante. Na verdade, um seguidor aqui do programa Gonçalves no YouTube, só que essa pessoa está como anônimo comentando, mas diz assim:
Em Bom Jesus do Norte, próximo do mercado União, os carros tomam as calçadas. Não há opção para um cadeirante passar nessas calçadas. A pré-candidata pretende fazer algum projeto para modificar esse trânsito, para que sejam ampliadas as calçadas, ou não permitir o estacionamento naquela via, que fica muito difícil para carros, motos, ônibus e caminhões. Não só ali, né? Agradeço o comentário do que está assistindo, né? A gente não sabe o nome ainda, mas Sim, não toma só nota. ali. Existem outras áreas que estão bem difíceis. Eu falo que é mais difícil dirigir em Bom Jesus do Norte do que dirigir em Campos ou outras cidades um pouco maiores que o nosso município. As pessoas focam muito em Bom Jesus do Itabapuana, porque é um outro ponto que a gente vai falar mais para frente, que é onde a maioria das pessoas trabalham. Mas a maioria das pessoas residem em Bom Jesus do Norte. E chegar em casa é um sacrifício muito grande. Porque se alguém parar o carro numa mão, ninguém passa na outra. Principalmente caminhão. Então, eu ainda estou estudando essa parte, né, da infraestrutura do município, essa questão do trânsito, como que funciona, a quem responde essa questão, né, essa parte da engenharia, vamos botar assim, para poder recorrer a isso. Isso é meu sonho desde nova. Eu sempre questionei essa questão do município, da calçada, de um trânsito mais viável, local para estacionar. Precisamos modificar isso. E às vezes eu vejo alguns políticos falando que deixa isso para lá, isso é menos importante, isso não dá voto. Eu já escutei isso, não só agora. Você escuta os políticos falando que a Eu já questão do escutei. trânsito está passando numa luta terrível, principalmente agora essa obra que está tendo ali no bairro Silvana, e os vereadores do município têm a cara de pau de falar que se voltar para essa questão do trânsito, para discutir, para resolver isso daí, isso não dá voto. Infelizmente, como eleitora, isso não é a primeira vez que eu escuto, que isso não é tão importante. Aproveitando a deixa do que você falou, um outro ponto que eu venho falando muito, não é de agora. Meu filho hoje está com 8 anos, faz 9 em outubro. Quem Sim. conhece meu filho, eu sei que muitas pessoas estão assistindo a live, conhecem um pouco do meu filho, ele é muito inteligente, modéstia à parte falando. Ele com 4 anos de idade, ele está com 8, vai fazer 9 agora em outubro. Ele me questionou a questão de lixeiras do município. Uma simples lixeira. Então, essa questão da infraestrutura do município não é só a calçada, não é só o trânsito. Vamos falar também da questão da lixeira. Parece uma coisa boba. Parece uma coisa boba, mas ela é muito importante também para poder trazer ali uma imagem melhor do nosso município. Organização conta muito. Limpeza e higiene conta muito. E nosso município é tão pequenininho, nosso Bom Jesus do Norte é tão pequenininho em questão de estrutura, vamos votar assim, se eu estiver errada, pode me corrigir, que as pessoas estão assistindo também, você, Alan. O que custa um projeto aonde visa não só uma lixeira nos pontos comerciais, mas uma lixeira que abrange o restante dos bairros, principalmente a nossa vulga periferia, vamos botar assim. Porque o saneamento básico, a higiene, ela conta muito também na proliferação de mosquito, de rato, de barata. E é um ponto muito importante também a ser discutido. A gente foca em algumas coisas que estão mais em alta e esquece daquele pequenininho ali que não é tão difícil de fazer. Precisamos focar também na coleta seletiva. A coleta seletiva, Alan, não fugindo do assunto relacionado ao trânsito, você me perdoa, né? Se eu tiver fugido do assunto, você pode me corrigir aí, me interromper. Mas uma coisa faz parte da outra. E a mulher, sim, mulher vai puxando um assunto em cima do outro, mas eu vou voltar para aquele ponto do trânsito, não vou fugir dele. Mas a coleta seletiva, ela traz também trabalho para o município. A coleta seletiva mexe com o trânsito, porque quando o caminhão está fazendo a coleta do lixo, de uma certa forma ele para o trânsito. Então, faz parte também. Sim, mas a coleta do lixo, ela é comum. A população já está acostumada com a coleta do lixo. Mas a coleta seletiva, ela é importante não só
para poder agregar trabalhos, né? Existem pessoas que dependem disso, o catador de latinha, o catador de papelão, o catador de algum tipo de metal, alumínio, mas ela traz também, né, a coleta seletiva, ela traz, até me fugiu a palavra aqui agora, não só o trabalho, mas ela traz também aí um reconhecimento da população na importância vamos dizer assim, a preservação da natureza. É essa palavra que eu quero te dizer. Nós temos que educar a população também para essa educação para a natureza. As crianças têm que aprender a fazer a seleção do lixo também. Então, eu acho que se existir um projeto voltado para a coleta seletiva, isso vai ser muito importante também para o nosso município. Ser referência nessa questão. É uma coisinha que parece que é boba, né? Mas é muito importante. E voltando para a questão do trânsito, eu ainda não tenho esse conhecimento tão grande de como funciona essa reeducação no trânsito. Essa mudança de sentido de mão, de tráfego, essa questão de sinalização. Eu não sei dizer por que nosso município não tem sinal, semáforo, essas coisas assim, mas estou estudando essa parte, estou buscando conhecimento com quem já tem esse acesso. Mas realmente tem que ser feito alguma coisa nessa questão do trânsito de Bom Jesus do Norte. Ainda sobre essa questão, Cris, é só assim, um pequeno conhecimento que a gente levantamos, porque comparando o Bom Jesus do Norte, assim, em relação ao trânsito, nós temos no litoral 3 cidades que eu vou citar aqui. Sim. Nós temos Itaipava, Sim. Piúma e Anchieta, que pertence ao estado do Santo. Nessas 3 cidades, coincidentemente, não tem semáforo, não tem guarda municipal, não tem nada disso. É igual ao Bom Jesus do Norte. A única coisa que tem, faixa de pedestre. Eu perguntei por que os carros aqui no litoral, qualquer pessoa, criança, adulto, jovem, eles param em cima da faixa de pedestre para atravessar a rua, todos os carros param. Para um carro, para caminhão, para moto, até bicicleta para. Eu já vi isso de perto. E você acha que Bom Jesus do Norte poderia passar por um processo de adaptação a isso, do condutor parar o seu veículo em cima da faixa de pedestre, o pedestre atravessar? Você acha que o trânsito fluiria muito melhor do que hoje com o sinal que tem do lado do estado do Rio de Janeiro? Sim, é tudo processo de adaptação, né, Alan? Eu acho que todos podemos nos adaptar às mudanças, mas precisa existir vamos dizer assim, uma educação no trânsito. Eu não vejo a população de Bom Jesus do Norte ignorante ao ponto de não seguir essa regra. Como nós moramos no interior, o povo do interior ele é muito mais fácil de ser educado nessa questão. Ele é um povo mais, vamos dizer assim, caloroso. A expressão, na verdade, não é essa. Mas eu posso te dizer, assim, que se existir um meio de comunicação aonde as pessoas vão ser educadas, que mesmo sem ter semáforo, mesmo sem ter guarda municipal, elas terão que parar antes de uma faixa de pedestre para uma pessoa passar, independente de ser idoso, gestante, cadeirante, ele vai conseguir se adaptar a essa mudança. Ele vai lembrar, opa, tem uma faixa de pedestre ali na frente. Eu tenho que desacelerar. Questão de educação. E isso pode ser transmitido por meio de rede social voltada para a prefeitura municipal. Hoje em dia, nem todo mundo tem acesso à rede social. Isso é uma realidade que muita gente não reconhece. Nem todo mundo tem telefone, nem todo mundo tem computador e nem todo mundo tem acesso à internet. Mas pode ser feito um projeto de educação no trânsito. Até porque o motorista de hoje é o pedestre de amanhã. Você tocou no assunto relacionado ao transporte do caminhão de lixo, e hoje, pela manhã, eu tive que atravessar a rua do Posto Cordeiro até o bar do Silvinho. Você tocou sobre essa questão de conscientização, de educação. Sim. A Ana Beatriz está aqui no YouTube do Programa Gonçalves, e ela pergunta o seguinte: você lutaria por isso, por essa mudança,
no trânsito de Bom Jesus do Norte, conforme comparado com as cidades do litoral, do respeito à educação nas faixas de pedestre? Você levantaria essa bandeira para lutar por isso? Olha, boa noite, amiga Beatriz. Vou te dizer o seguinte: a gente fala que promessa não pode ser feita se não puder ser cumprida, né? Mas essa questão da educação no trânsito, eu vejo como algo muito simples de ser feito. Um movimento jovem, um grupo se unir, independente do apoio da gestão que vai estar no poder agora ou lá na frente, tudo é possível. Se a gente se unir em rede social, com panfletos, em rede social, no momento de pandemia vai ser um pouco difícil corpo a corpo, vamos dizer assim, né? O presencial. Mas essa questão de levantar essa bandeira e lutar por ela é algo que não é impossível. Porque é uma questão muito simples. Educação, conscientização. São duas palavras muito simples. Educação no trânsito e se conscientizar que hoje eu sou motorista, mas amanhã eu posso ser o pedestre. Entendeu? Então pode ter certeza que eu vou tentar de tudo para poder já colocar essa ideia em rede social o mais rápido possível, independente de política. Isso para mim não precisa envolver política, né? Porque já disse, eu acho que 3 ou 4 vezes, conscientização e educação. Todos temos, todos fomos educados para isso, então não é algo impossível. Muito bem. Cris, vamos partir para a nossa última pergunta e depois nós vamos deixar espaço aberto para suas mensagens e considerações finais. Nossa última pergunta, nós temos aqui o seguinte: o que levou você a ser pré-candidata a vereadora do município de Bom Jesus do Norte? Qual foi a sua motivação? Lá. Então, vamos lá. Como eu disse no início, eu sou fruto de um projeto que me deu uma família, certo? Sim. E eu fui criada pelo meu pai, Marcos Passalini, pela família, né, que eu tinha mais contato, meus tios, a tia Aninha da autoescola, meus primos, envolvidos em projetos em prol da sociedade. Então, eu sempre me lembro de estar na casa que eu morava no bairro Silvana, vulgo Beiralinha, e ver um quarto todo Natal cheio de brinquedos. E aquilo me entusiasmava muito. Eu lembro de chegar 2, 3 carros de picolé que para a gente distribuir para as crianças que brincavam comigo. Eu lembro de projetos, isso sozinho, sem envolver prefeitura, sem envolver nada. Eu me lembro de projetos onde ele fazia uma festa junina no Lar André Luiz, onde eu morei por um período. E nesses projetos, tudo que era arrecadado ser distribuído para as pessoas que estavam necessitando. Isso sem voltado para a política, nada de político no meio, e sim uma ação social, né, em prol dos outros. Me lembro de projetos voltados por lar dos idosos, aonde ele fez vários eventos com clientes que sem alguém te ajudando você não consegue fazer nada, né? Então todos dependemos do outro. Sem o seu convite para a live, muitas pessoas não iriam conhecer realmente quem eu sou, né? Existe aquele preconceito, como eu te disse no início, iriam julgar o livro pela capa sem conhecer o conteúdo. Então, assim, o que me levou a querer entrar na política é uma resposta que eu dou para todos. Foi a minha criação. Então, até o ano de 2019, nós estamos em 2020, né? Até o ano de 2019, ninguém nunca perguntou minha opinião política. Ninguém nunca me questionou quais os projetos que deveriam ser feitos na cidade, se eu tinha alguma ideia, alguma opinião. Ninguém nunca me deu a oportunidade de estar presente fazendo algo pela população. Porque eu sempre tive projetos bons, em companhia dos amigos, voltados para arrecadação, na época do frio, arrecadação de mantas, na época das enchentes, transporte para poder carregar, levantar a mudança das pessoas. Sempre tive projetos voltados à arrecadação de alimentos, mas eu nunca consegui chegar à frente com esses projetos por falta de apoio, porque eu dependia de passar pelo mal ou bem pela prefeitura, porque eu não queria passar à frente deles, eu queria estar do lado deles.
Eu queria mostrar para esses jovens que me acompanhavam nesses projetos que a gente conseguiria. Então, até o ano de 2019, eu falava assim, poxa, eu nunca vou conseguir chegar lá. Eu nunca vou conseguir chegar numa secretaria de educação, uma secretaria de saúde, numa assistência social. Eu não vou conseguir concluir nenhum projeto meu ou ajudar alguém, algum próximo meu, porque eu não consigo passar de uma etapa, né? Então, quando o meu candidato, entre outros que me convidaram, ele me ouviu, se propôs a me ouvir e pontilhar ali o que era certo, o que era errado, o que convinha, o que não convinha, foi o que me incentivou, me deu forças para falar: não, eu estou vindo, eu vou representar não só o meu partido, mas eu vou representar a todos e eu vou tentar. Se eu não tentar, eu não vou conseguir chegar lá na frente. Então, isso me motivou a vir como pré-candidata a vereadora. Os amigos me apoiando, o meu candidato me apoiando, um grupo inteiro disposto a ouvir. Foi o que eu disse lá no início também. É preciso Então, ouvir essa é para a sua saber a hora de motivação. falar. Hein, Oi? Cris? Então, essa foi a sua motivação hoje para você levantar essa bandeira e colocar o seu nome à disposição da população para vir lutar com o Povo do Norte. Isso aí. A minha principal motivação é a minha história de vida, né? A minha família biológica, eu E é citei um lindo ver pouco no isso, pai. início, que eu tenho um contato com a minha família biológica por parte de pai. E é uma família também de pessoas guerreiras que lutam muito, não tem muito, mas o pouco que tem oferecem a quem precisa mais. A minha família de criação é a mesma coisa. Eles não são ricos, não são grandes empresários, eles quase não viajam, eles quase não curtem a vida. Eu só vejo pessoas que trabalham muito para poder honrar com os compromissos, né? E fazer alguma coisa para o outro. E, Alan, antes de terminar essa parte, é uma coisa muito Sim, importante. As vale pessoas, às destacar. vezes, o eleitor, muitas das vezes, peca também. O eleitor, Sim, ele quer que você fique mostrando, fazendo. Quando você ajuda alguém, o que essa mão dá, a outra não precisa saber. verdade. A outra não precisa saber. Então, quem me conhece a fundo, ou conhece a minha família de criação a fundo, por exemplo, sabe o quanto já fizeram pelo nosso município para poder ajudar. Seja gerando emprego, seja doando alguma coisa. E eu vi nessa enchente desse ano, eu não pude fazer muito, porque todos sabem que eu sou mãe, sou pai, sou tia, sou avó, sou enfermeira, sou tudo dentro de casa. Então, assim, eu não pude fazer muito, porque eu tinha meus compromissos também. Mas eu vi uma população com sede, com vontade em fazer algo pelo próximo. Isso Então, é isso verdade. motiva. Isso motiva. Eu tenho companheiros concorrendo comigo ao legislativo que são meus concorrentes, do mesmo grupo, mas são meus concorrentes. Eu tenho companheiros que são de outros partidos que eu tenho muito orgulho de saber que eles estão se candidatando à vaga de vereador. Eu tenho orgulho porque eu sei que eles querem fazer algo pelo nosso município. Eles não estão Verdade. ali como figurinha. Sonham na mesma direção, não é isso? Oi? Sonham na mesma direção. O sonho tem que ser o mesmo. O eleitor tem que entender que nada é favor, é obrigação, tem que ser feito. Mas o eleitor tem que entender que a partir do momento que ele troca favores ou que ele vende o voto dele, ele não pode cobrar lá na frente. O voto tem que ser consciente. E para toda carreira, infelizmente eu vou ter que falar carreira, né? Porque a gente diz que vereador não é profissão. Mas para toda carreira precisa de experiência. Se eu não puder ter a primeira experiência para poder ver como funciona o nosso legislativo, eu não vou poder assumir uma cadeira Verdade. lá na Câmara. Então, nós precisamos dar oportunidade, não só, né, como pré-candidata, não só como pré-candidata, eu quero assumir uma cadeira, sim, mas existem outros candidatos também capacitados, não só para vereador, mas como para prefeito também. Precisamos mesmo nos educar como eleitor. É muito importante isso. O eleitor tem que ter noção de onde começa e onde termina o direito dele.
para a gente poder fazer a nossa função. O pré-candidato, ele não está eleito, ele é pré ainda, ele não está eleito. Nós temos aí uma lista imensa de pré-candidatos a vereador. Sim. Mas o eleitor tem que lembrar que voto vendido e voto trocado não te garante nenhum benefício lá no futuro, que é seu direito. Então, nós temos que focar no quê? Temos que focar na cultura do nosso município, que não é reconhecida. Desculpa estar pulando assim, você não me fez pergunta relacionada a isso. Exatamente, mas como já passamos... como já passamos um pouco do nosso tempo da live, eu queria falar um pouco disso. Nós pensamos com 7 minutos, estamos fazendo alguns ajustes. Aqui, esse tempo aqui, nós temos acréscimo neles ainda para as considerações finais. Então, eu acho que essa vai ser minha consideração final, para poder concluir isso daí, que eu tenho até um outro compromisso depois, que você já sabe o que é. Então, vamos focar aqui. Precisamos de igualdade salarial para todos, segurança para os trabalhadores, precisamos de um comércio no nosso município. Chega do trabalhador de Bom Jesus do Norte ter que procurar emprego em outro município. Isso daí só vai ser necessário com a união do povo e, principalmente, quem estiver assumindo a cadeira lá na Câmara Municipal tem que lembrar que, independente de um ou de outro, ser de outro partido, ser da oposição, se não tiver um trabalho em conjunto lá na Câmara, nada vai ser feito. Vai continuar na mesma forma que está hoje. Uma Câmara onde só se discute assuntos particulares, onde só se lava roupa suja, onde só se tem um sistema onde o povo não está dentro. Clima de confusão, né? Aonde o povo não está dentro. E a gente não pode esquecer do comércio. O comércio do nosso município, ele está fraco. Os comerciantes estão desanimados de estar no comércio de Bom Jesus do Norte. Precisamos, de alguma forma, um projeto onde o comerciante tenha prazer em estar no município de origem dele. Porque se o comércio, vamos votar aqui, se eu abro um comércio em Bom Jesus do Norte, eu sou moradora de Bom Jesus do Norte, e abro um comércio em Bom Jesus do Norte, eu vou gerar emprego para Bom Jesus do Norte. E esse emprego, futuramente, vai gerar uma capacitação profissional. Verdade. Essa capacitação profissional, ele exige o quê? Uma instituição de ensino no município. Desde o pequenininho até a graduação. Um curso técnico, um curso capacitatório, desculpa, gente, um curso principalmente para as mulheres, para a mulher que não pode sair de casa, para a mulher que precisa ficar em casa por conta dos filhos. Infelizmente, ainda existe essa questão da vaga em creche, que é uma coisa muito complicada. Eu passei por isso, eu sei como que é. Eu precisei de uma vaga na creche da minha filha e foi muito difícil eu conseguir. E minha filha passava problemas de saúde. Então, assim, a gente reconhece também que o sistema de educação, nessa parte da criança, essa questão de saúde é muito complicado. Nós não temos enfermeiros em colégio, nós não temos assistentes da parte, né, de saúde em colégio. Então, eu passei por um aperto muito grande e eu conheço muitas mães que passam por isso, que têm filhos que dependem da questão de saúde. Então, a mãe precisa trabalhar, mas o filho não pode ficar no colégio por conta de saúde. Então, vamos lá. Sobre fiscalizar. Precisamos de informativos, como eu te disse no início, e transparência, de maneira que todos tenham noção de quais são os seus direitos. O mais importante é isso. Precisamos de transparência e que o povo saiba quais são os seus direitos. Exatamente. Bom Jesus do Norte tem que ter oportunidades de emprego para o município. Isso é muito importante para a gente poder avançar na questão financeira do nosso município, para os projetos poderem fluir. O projeto não vai à frente se a gente não movimentar esse comércio. Verdade mesmo. Estamos perdendo jovens. O pensamento de muitas pessoas. A cidade hoje não tem um projeto para movimentar o comércio. E o que movimenta o comércio, Cris, é justamente a cultura e o turismo na cidade, porque isso atrai outras pessoas de outro município
para vir para a cidade. E cadê a cultura do nosso município? Aonde ela é destacada? Cadê a nossa cultura? Cadê a valorização da nossa cultura? Verdade. E quando a gente fala de cultura, a gente não fala só da música, não. A história do município cultural, entendeu? Isso tem que ser focado essa parte da cultura. E principalmente porque essa cultura do município, a gente pode reviver essa cultura, né? E criar projetos voltados para os jovens, para os idosos, para a criança. Então, existe uma gama, um leque muito grande de oportunidades. Basta focar em um objetivo só. Dois. Avançar com o nosso município e pensar no povo. O foco tem que ser esse. Sem picuinha, sem lavação de roupa suja, sem essa questão de oposição. Isso é questão de maturidade, Alan. Maturidade. Eu tenho que ter maturidade para isso. E meu colega também tem que ter, senão não vai funcionar nada. Cris, você tocou num ponto, né? A gente já está encerrando, mas esse ponto que você tocou, por exemplo, nós temos ali a usina Mangaravite, temos belíssimas cachoeiras no Rio Itabapoana, que fica no lado e no município de Bom Jesus do Norte, que hoje, se você acessar na internet, Cultura Bom Jesus do Norte, você não encontra esses conteúdos disponíveis na página da prefeitura, nem no Facebook da prefeitura, em lugar nenhum. Você não encontra essas informações da cidade. Infelizmente. Então, muitas pessoas não conhecem, não sabem da existência dessa cultura de paisagens e belezas do município, como foi mostrado há pouco tempo atrás no programa Em Movimento, que foi ao ar na TV Gazeta. Foi mostrada a cultura do município, aquilo que tem no município de melhor. E hoje, a população, em geral, não sabendo disso, o Rio Grande do Norte deixa de ser atrativo. Tem uma boa paisagem, uma belíssima paisagem cultural, porém não é visitada, não é explorada, porque não é divulgada essas informações ao conhecimento público pelo portal da transparência do município. Se a gente não incentivar como que diz? Perdão, fugiu a palavra. O turista. Se a gente não incentivar ele, mostrar para ele que nós temos a nossa humilde simplicidade, né? O nosso município muito humilde, que é uma cidade interiorana, mas a gente não mostrar para ele que nós temos algo para oferecer, como que a gente vai movimentar esse comércio de Bom Jesus? Vai ficar sempre nessa mesmice? Fulano vai na padaria do ciclano, que o outro vai no mercadinho do fulano. Mas calma aí, a gente quer crescer, a gente quer mais. A gente quer mostrar que o nosso município é capaz de chegar além na educação, na cultura, no comércio, nas empresas. Precisamos evoluir. Tudo está andando, tudo está chegando no nível mais alto. Por que a gente tem que ficar lá embaixo? Por que a gente não pode ser referência? Imagina que lindo seria um município de Bom Jesus do Norte, uma cidade interiorana, uma pequena cidade, sendo referência na educação, mostrando os pequenos, desde os jovens, os pequeninos, até os mais velhos, sendo representados lá fora, representando lá fora o nosso município. Olha que prazer em falar, eu sou de Bom Jesus do Norte. Isso aí. Eu fui educada em Bom Jesus do Norte. Essa é a cultura do meu município. E eu falo desde o mais básico da cultura, do artesanato, da música, entendeu? Não falo só da parte do lazer, não. O lazer ele é importante, né? Desde a pracinha pública, né? Do parquinho, para as crianças, para o mais idoso passear. Depois do dia inteiro cansado de trabalho, você ir num local que você se sinta confortável, aconchegante. Mas tudo isso influencia, tudo influencia. Perfeitamente. Cris, como o nosso tempo agora sim estourou, né? Agora, de fato, estourou o nosso tempo mesmo. Se deixar, vai até amanhã. Se deixar, a gente vai. Mas eu tenho certeza que você vai estar conosco em outras lives. Nós estamos dando todo apoio à sua pré-candidatura à vereadora do município de Bom Jesus do Norte. E a partir do dia 27 de setembro, aí sim haverá o registro das candidaturas e até mesmo você, quando vir para as próximas lives, já vai poder falar do seu número de urna para a população estar tomando conhecimento e apoiar você nessa jornada que vai ser com muitas lutas, mas o maior será a vitória para todos aqueles que passarem total confiança para a população e ser merecedor e merecedora do voto. E nessa
luz que clareia os nossos caminhos, nós deixamos aberto o espaço para você deixar uma mensagem para a população de Bom Jesus do Norte e fazer as suas considerações finais. Pode ficar à vontade. Então, primeiramente, eu queria agradecer novamente, né, o seu convite para estar aqui na live, que é muito importante passar essa informação para os jovens eleitores, para os futuros eleitores, para aqueles que querem conhecer um pouco mais, né, da Cristiane Passalini, dos projetos, das ideias, como a Cristiane pensa. Mas também queria frisar, agradecer a todos que estão assistindo a live e aqueles que vão acompanhar mais tarde, né? Às vezes porque não conseguiu conectar, não teve oportunidade, está trabalhando. Mesmo assim, eu agradeço muito o apoio, né, Alan Gonçalves, que você está me dando, essa confiança, esse voto de confiança. Já tivemos uma outra oportunidade de conversar, você conhecer um pouco mais da minha história, do como eu penso. Mas eu queria deixar bem claro uma mensagem. Se o povo não se unir e buscar os seus direitos, nada vai ser feito. E eu falo hoje, por mim, Cristiane Passalini de Souza. Vou te interromper um pouquinho por conta do comentário aqui da pré-vice-candidata a prefeito do Norte, a Bruniele Duarte, na chapa de Ubaldo Martins. Ela disse assim: valorizar nossas folias de reis e nosso bonecão tupi, complementando aquilo que você vinha falando. Gente, eu fui criada assistindo a Folia de Reis. E meu avô sempre me levava lá no bairro Silvana. A Bruniele estava comigo na época. E eu corria muito, que na época eu não entendia o que significava, né, a Folia de Reis, o bonecão. Mas a minha lembrança é da Folia de Reis. E é algo que está perdido. Se eu estiver enganada, eu não lembro da Folia de Reis nos últimos anos. E faz parte da nossa cultura. Era uma cultura, era uma parte religiosa, cultural, acho que envolvia tudo. Eu lembro que quando meu avô, eu sei que o nosso tempo já estourou, mas já que a Bruniele tocou nesse assunto, muito obrigada, Bruno, por lembrar da Folia de Reis. Eu me lembro dos últimos dias de vida do meu avô, antes dele estar em hospital para poder se despedir desse mundo aqui. Eu lembro da Folia de Reis indo lá visitar a casa dos meus pais e toda aquela emoção deles estarem ali, sabe? Era muito importante para ele ter essa presença da Folia de Reis ali. Então eu falo que é como se fosse a parte religiosa também, né? Faz parte da nossa cultura. O meu filho de 8 anos e minha filha de 3 anos não conhecem a Folia de Reis. Eles não sabem da cultura do nosso município. Eu peco muitas das vezes por eu não passar, mas eu acho que tem que ser mais divulgado. Tem que ser mais divulgado o que a gente tenha a acrescentar no nosso município. E para terminar, eu queria dizer o seguinte, para todos que estão assistindo, aqueles que me apoiam, aqueles que torcem por mim, né? E aqueles também que ainda estão na dúvida. Eu foquei na política, já disse os motivos pelo qual eu me interessei em ingressar como pré-candidata vereadora, mas eu digo o seguinte: independente de estar eleita ou não nas eleições de 2020, eu firmo hoje com Alan Gonçalves nessa live que, estando eleita ou não, o meu foco é me dedicar à política. Como? Você pode me perguntar como, né? Eu preciso me dedicar à política estudando. Sem o estudo, nada somos. Sem os estudos, o aperfeiçoamento, o conhecimento, nada vai seguir em frente. O conhecimento, ele é muito importante. E por mais que eu faça, meu foco é voltar à faculdade de Direito, porque é muito importante quem está lá na cadeira ter o conhecimento do direito, ter o conhecimento de administração, de gestão pública, de economia. O certo seria as pessoas estarem capacitadas nesse nível para concorrer a uma vaga tão importante. Verdade. Porque você me fez uma pergunta atrás se eu tinha noção da responsabilidade de um vereador. Eu tenho tanta noção da responsabilidade que eu estou buscando conhecimento. Como eu te disse, sem conhecimento não somos nada. Eu posso adquirir o conhecimento hoje, mas amanhã tenho algo a aprender. Então, mulheres, jovens, negros, LGBT,
os mais vulneráveis, seja você da classe mais humilde, seja você da sociedade, seja você um grande empresário ou iniciante como empresário, não desista dos seus sonhos, foque, mantenha o objetivo e sempre agregue conhecimento. Ninguém sabe tudo, todos estão em constantes mudanças, adaptação e aprendizado. Sem isso, nada vai para frente. Então, aqui, Cristiane Passalini deixa para vocês essa mensagem. Estou aqui representando a todos e, independente de ser eleito ou não, estou em processo de conhecimento e adaptação. Pronta a ouvir a todos. Esse conhecimento é importante para eu fazer a diferença lá na frente por vocês. Muito bem. Cris, agradecemos e muito você por ter aceito o convite, vir participar conosco dessa live que está compartilhada ao vivo no Facebook do Blog Alan Gonçalves, no YouTube do Blog Alan Gonçalves. Essa live será reprisada no Instagram do Blog Alan Gonçalves, no Instagram, e também ganhará uma reprise também na fanpage do Blog Alan Gonçalves no Facebook, aqui no Facebook, e também estará disponível no site oficial do Blog Alan Gonçalves para as pessoas que não têm Facebook poder acompanhar essa live a qualquer hora do dia, da noite ou da madrugada, a qualquer momento vai estar lá disponibilizado e nós vamos estar enviando o link para você. E agradecemos muito, ficamos felizes nesta luta, nesta força aí da mulher sendo representada aqui por Cristiane Passalini no dia de hoje. Nosso muito obrigado, Cris, e a população aí pode estar contando e nós teremos aqui um espaço aberto para que Cristiane Passalini volte trazer maior explicações, esclarecimentos daquilo que ela tem de projeto para o município de Bom Jesus do Norte. Tá bom, Cris? Muito obrigada, Alain. Obrigada a todos. E a nossa frase final, que você gravou junto comigo. A mulher, sim, ela pode estar aonde ela quiser. Lembra disso, né? O seu lugar mulher é aonde você quiser. Onde você quiser. Tá certo. Só para terminar. Beijo no coração, vamos estar apoiando a sua pré-candidatura e a partir do dia 27 de setembro. Olha, queremos dar essa notícia aqui de primeira mão para a população que está acompanhando essa live agora, vai acompanhar depois, o número de candidatos, de um número de urna, da Cristiane Passalini. Nós queremos divulgar de primeira mão, hein, Cris? Se Deus quiser, pode contar com isso. Então tá certo. Olha, muito obrigado a todos e todas que acompanham essa live. Nós chegamos aí, então, com Cristiane Passalini e em breve estaremos ao vivo com outros pré-candidatos a vereadores e vereadoras, também prefeitos do município de Bom Jesus do Norte e região. Boa noite a todos. Boa noite, Cris. Boa noite. Boa noite. Tchau. Beijo no coração de todos. Até a próxima. Tchau.